ética para viver melhor, diferentes atitudes para o agir corretamente. E hoje vamos falar sobre a regra de ouro, né? Uma regra que é inegociável, de forma que nenhuma pessoa pode viver de uma forma, né, correta, uma forma até cristã, se não observar essa regra de ouro que nós estaremos meditando aqui nessa noite. Tem essa frase aqui desse famoso escritor norte-americano, né, o Napoleão Hill, escreveu grandes livros, né, e um dos livros mais importantes que ele escreveu aí foi um livro sobre liderança, entrevistando vários, né, figuras influentes aí. Então essa frase do Napoleão Hill fala sobre essa regra de ouro. A regra de ouro significa substancialmente fazer aos outros apenas aquilo que desejamos que os outros nos fizessem, se estivessem em nossa situação. O fato é que esse escritor aí, esse sujeito intelectual, né, autor de vários livros, respeitadíssimo dentro aí do universo acadêmico, ele utiliza como base para essa frase dele esse texto de Mateus capítulo 7, verso 12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, a regra de ouro basicamente é isso, né? Trocando em miúdos, né? Falando de uma forma totalmente singela, simples, não fazer para os outros aquilo que a gente fala para os nossos filhos, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ou não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. De vez em quando, né, meu filho chega lá na escola, da escola, e ele fala, a gente fez uma prova assim, assim, assado, e teve um menino lá que ele tirou 0, e daí todo mundo riu dele e tal, e ele começa a contar, né, empolgado sobre o bullying que fizeram com o rapazinho lá. Daí a gente, como pai, fala o quê? Filho, mas se fosse você ia ficar feliz que todo mundo ficasse rindo de você? Não, né, pai? Então, se você não acha legal, então também não faça com os outros, né? Quer dizer, é uma regra de ouro, né? É uma coisa que todo mundo deveria estar com isso na cabeça em todo tempo. Porém, além de ser uma norma, né, muito importante de convivência, de vida em sociedade, também é um mandamento bíblico, né? Também faz parte aí do texto bíblico de Mateus capítulo 7, 12, onde o próprio Cristo ensina isso. Onde o próprio Cristo nos comunica essa verdade tão valiosa, tão preciosa e totalmente impossível de não cumpri-la se não tivéssemos um compromisso com Ele. O nosso compromisso com Cristo, a nossa caminhada com Cristo, a nossa experiência nesse relacionamento com Ele, coloca diante de nós esta missão tão importante que é ter esse tipo de compaixão no nosso coração, essa consciência do nosso coração, de olhar para o outro, não como se ele fosse uma ilha distante de mim, mas sempre como se ele estivesse conectado a mim mesmo. E essa conexão e essa união sempre fará com que eu olhe para ele com esse olhar de compaixão, com esse olhar de entrega, né? Isso é muitíssimo importante. Agora, quais são as dificuldades para que a gente viva isso, né? Para que a gente, de repente, experimente essa realidade tão importante do mandamento que nós encontramos aí no texto bíblico? Talvez essa questão seja muito complicada, que é a realidade da indiferença, né? Hoje, amados, nós vivemos num mundo onde a indiferença, onde a falta de compaixão, né? Onde o egoísmo, onde a incapacidade de se colocar no lugar do outro faz com que cada vez menos as pessoas se preocupem. Se preocupem com aquilo que você sente.
Se preocupem com aquilo que você gostaria. E coisas simples, às vezes, que às vezes a gente não para pensar, né? Às vezes a gente vê um vídeo, né, ou alguém compartilha algo conosco e a gente até ri, acha engraçado, mas se esquece que isso de repente poderia estar acontecendo comigo. Poderia estar acontecendo com alguém que eu amo. É que nem um exemplo bem bobinho. No dia que o Bolsonaro foi esfaqueado, né, esfaquearam o Bolsonaro, ainda estava no mesmo dia, estava aquele burburinho, não foi grave, não foi grave e tal, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, e daí a gente meio chocado, puxa, nossa, como é que pode, que violência, né, chocado pela circunstância mesmo do fato, né, e daí nós temos esses grupos de WhatsApp, né, acho que não sei se vocês participam de alguns, mas eu tenho alguns lá que eu participo, né? Alguns um monte, né? De vez em quando a gente tem que sair de uns lá, porque a turma vai colocando a gente, né? E tem um lá do pessoal da academia, e aí, o sujeito que acabado de ser esfaqueado foi um lá e já compartilhou. Lembra daquele brinquedo, que era o Pula Pirata, que era um barrilzinho que você ia colocando espadinha assim, e de repente você colocava a espadinha e algum pirata pulava assim, né? Daí o sujeito compartilhou que era aquele pula pirata com a cabeça do Bolsonaro, cheio de faca enfiada, né? Vocês estão rindo, né? Alguns riram. Mas não que não seja, né, o humor e tal, mas eu fiquei chocado, sabe por quê? Porque eu estava tão afetado com aquela situação, eu estava tão preocupado com aquilo, que eu falei, puxa vida, que falta de compaixão. Acabou de acontecer, e se o sujeito morre, a gente não sabe. De repente ele é pai, né, ele é esposo, né, ele é amigo. Quer dizer, existem pessoas que são próximas. Será que a gente não é capaz de ter compaixão, de se colocar E se fosse eu? Né? E se fosse o meu filho? E se fosse um irmão querido? Então, a gente percebe que a indiferença, que a incapacidade de se colocar no lugar do outro tem feito com que cada vez mais as pessoas sofram na nossa sociedade. Tem feito com que cada vez mais nós nos distanciemos uns dos outros. Tem feito com que cada vez mais nós não consigamos colocar em prática valores importantes da própria palavra de Deus. Porque nós simplesmente, a sociedade de um modo geral, vamos sendo formatados, vamos sendo moldados a olhar o outro como uma ilha distante. A olhar o outro não como próximo, não como alguém que está conectado a mim, mas como alguém que é longe, né? E daí a gente leva a pensar sobre aquela própria palavra de Jesus, né? Ame o próximo. Mas de que forma que eu vou amar? Como você mesmo. E daí os discípulos ficaram perguntando, mas quem que é o próximo? Né? Perdoe o próximo. Perdoar quantas vezes? Você tenta saber essas perguntas que a gente não sabe direito como responder, e às vezes aparecem não só na Escritura, mas também na nossa vida. O fato é, gente, que uma das maiores dificuldades para que a gente consiga levar à frente a regra de ouro é a indiferença, é a falta de compaixão. É um egoísmo exacerbado que faz com que cada vez mais a gente consiga olhar só aquilo que nos afeta, só aquilo que dói em mim. E às vezes a gente foca tanto, sabe, naquilo que eu sou, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. E esqueço que existe alguém do meu lado, que existe alguém na minha frente, que existe alguém atrás de mim, que eu sou cercado de pessoas que têm os mesmos sentimentos que eu, pessoas que têm, né, as mesmas necessidades que eu. E se de repente eu tiver, para alcançar aquele meu objetivo, ferir essa pessoa, já não vale o objetivo, já não vale mais. Se eu tiver que ferir alguém para alcançar aquilo, eu já tenho que rever, que já não faz parte do projeto de Deus para a minha vida. Já não faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Portanto, somos chamados, gente. Somos chamados para viver uma compaixão. Uma vez vieram me perguntar assim,
não tem muito a ver, mas tem, vocês vão entender. Vieram perguntar, pastor, mas aonde que está na Bíblia que pornografia é pecado? Né? Daí na conversa eu falei, olha, a grande questão é que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E esse próximo que eu devo amar é uma pessoa cheia de sonhos, desejos, ideais. É uma pessoa que é o foco do amor do próprio Cristo. Então, quando você olha alguém naquela situação de degradação, uma mulher, um homem, são pessoas que são o foco do amor de Deus. E essas pessoas, com essa situação, são pessoas que são amadas por Deus, são amadas por familiares. Aliás, poderia ser até a sua própria filha, o seu esposo. Só por isso, você já não deveria nem compartilhar e nem observar esse tipo de coisa. Eu estou falando isso porque isso é o extremo, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu não avanço esse sinal por quê? Porque eu jamais, absolutamente jamais, gostaria de ver alguém que eu amo numa situação como aquela. E se eu não sou capaz nem de imaginar alguém que eu amo naquela situação, eu também não vou compactuar com algo desse tipo. A pessoa pensou e morreu ali o assunto. Portanto, amados, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, essa capacidade de amar, ela é totalmente antítese da indiferença. Dessa indiferença que medra nos nossos dias. Essa indiferença que faz com que tantas pessoas sofram. Essa indiferença que faz com que a gente não consiga olhar que de repente amanhã pode ser eu. Não é isso? Outro dia eu estava... Não sei do que eu estava, eu vi uma senhorinha dirigindo um carro, mas não era uma senhorinha qualquer. Era a senhorinha mais senhorinha que eu já vi dirigindo um carro. Acho que ela devia ter uns 220 anos. É sério. Era uma senhorinha, mas era uma baita senhorinha. Eu olhei e falei, nossa, eu nunca vi uma senhorinha tão senhorinha dirigindo um carro. Eu devia ter tirado uma foto com ela. Fiquei, um dia, se eu chegar nesse... Né, Erandi? Se a gente chegar naquele nível de... E daí eu olhei assim, e eu acho que eu estava saindo da academia em algum lugar. Eu sei que ela estava com Up, aquele carrinho pequenininho, né? Ela foi virar assim, eu acho que nem o Edevaldo vira a carreta dele daquele jeito. Né? Era para virar uma esquina assim, ela começou a virar lá, parecia que tinha umas 3, né? Ela virou aquele Up, eu falei, Jesus amado, ainda bem que não tinha nenhum carro pro lado de lá, né? Senão ela já ia arrancar os paralamas do lado de lá. E tinha um carro estacionado na rua, né? Ela fez a curva, e daí, só que o carro estava estacionado aqui, tinha, né, o trânsito fluindo normal aqui, né? E para ela passar ali, né? E eu fiquei só observando, né? Ela meio que diminuiu a velocidade, parou o carro, mediu bem a passagem e passou. Mas acho que cabia uns 4 Up, assim, um do lado do outro para passar. E eu ri. Mas ao mesmo tempo que eu ri, eu fiquei pensando, sabe? Será que eu chego lá? Será que quando eu tiver essa idade eu vou estar dirigindo por aí? E se eu estiver dirigindo? Sabe, eu comecei a viajar aqui nos meus pensamentos e já me colocando no lugar da senhorinha. Portanto, essa capacidade de se colocar no lugar do outro pode fazer grandes milagres na nossa vida. Quando a gente está bravo por alguma situação, quando a gente, sabe, fica chateado por conta de uma outra situação, quando a gente é tomado por aquele sentimento de justiça, de revanchismo, de raiva, por conta das mais diversas dificuldades dos relacionamentos, da vida em sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Antes da gente tomar qualquer atitude, antes da gente, sabe, explodir, antes da gente colocar para fora aquela explosão de raiva que de repente está dentro de nós, se a gente respirasse e falasse, como que eu gostaria de que resolvessem comigo essa situação?
se eu fosse a tiazinha do trânsito, será que eu gostaria que tivessem paciência comigo? Né? Se colocar no lugar do outro, amados, faz muita diferença. Porque a indiferença é muito complicada. Essa incapacidade de não se colocar no lugar do outro não é cristã. Não é cristã. Porque Jesus, por essência, tinha compaixão. Ele olhava aquele monte de gente que ia atrás dele para comer, para receber os milagres, para ouvir uma palavra. E quando ele olhava aquele monte de gente, diz a Escritura, e teve compaixão. Jesus tinha compaixão na sua essência. E nós, como cristãos, também somos chamados para termos compaixão. E não é só compaixão de quem é de longe, não. É compaixão de quem está perto também. Compaixão dos nossos filhos. Compaixão dos nossos pais. Compaixão dos nossos irmãos. Compaixão. Tenha compaixão do seu pastor. Compaixão. Precisamos exercitar essa compaixão. Isso, se a gente for pensar dessa forma, amados, isso pode mudar radicalmente a forma como a gente vive. Porque de repente, antes de eu tomar uma atitude, de eu falar alguma coisa, se eu me colocar no lugar do outro, isso pode fazer grandes milagres. E me tirar desse universo tão pernicioso que é a indiferença. Que façam que eu seja tão anticristão, tão amargo, tão julgador, tão triste. Tão, maldoso às vezes. Porque a maldade é prima da indiferença. Porque eu só sou maldoso porque eu sou incapaz de olhar com bondade. Eu só uso a maldade porque eu sou incapaz de me colocar no lugar do outro. Por isso que eu não posso viver com indiferença. Por isso que quando eu olho para esse texto da Escritura, de Mateus capítulo 22, verso 39, eu me sinto profundamente desafiado. E esse texto também tem a ver com a regra de ouro, né? Também tem a ver com eu não fazer para os outros aquilo que eu não quero que faça para mim, ou vice-versa. Porque eu sou chamado exatamente para viver essa experiência. E muita gente, mas muita gente mesmo, às vezes é tomado pela indiferença. Às vezes é incapaz de se colocar no lugar do outro. Às vezes age com maldade exatamente porque não consegue amar a si próprio e entender o quanto é amado. Porque nós falamos muito que Deus nos ama. Falamos muito que somos amados e queridos por Deus. Mas muitas vezes, da forma como agimos, desmente aquilo que falamos. Porque quanto mais consciência eu tenho de que sou amado por Deus, mais motivado pelo Espírito Santo a me amar e me compreender, e mais preparado e condicionado eu sou para amar o próximo. É uma sequência. Eu tenho a consciência que Deus me ama, eu me entendo e começo a me amar também, e eu então sou capaz de amar o próximo. Quando essa sequência é quebrada, já não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. É por isso que às vezes a gente fica pensando, nossa, por que fulano é tão maldoso assim? Acho que a gente já fez esse comentário algumas vezes, né? Nossa, por que fulano fez isso? Como que pode ciclano ter feito aquilo? Sabe por quê? Porque não consegue se amar, se perdoar, se entender. E essa é a essência mais brutal do pecado, sabia? Vamos pensar a respeito do pecado original. Quando os nossos primeiros pais pecaram, naquela conversa lá, quando Deus chegou para eles e perguntou, o que aconteceu aí? Por que vocês se esconderam? Alguém lembra? Qual foi como que começou a conversa? A primeira coisa que o pecado gerou foi a contradição consigo mesmo. Não é? Foi a contradição consigo. Pode perceber. Como que eles estavam lá no jardim, diz o texto? De boa.
Estavam de boa. Diz o texto, eles estavam nus. Ai, pastor, mas que vergonha, né? Há quem diga que não era. A questão do nu é muito mais do que só a roupa. É um nu na essência, sabe? Sem máscaras, sem nenhum tipo de cosmético, sem nenhum tipo de preocupação com seus possíveis defeitos, porque a gente usa, né, a nossa roupa para dar uma, né, escondida. A gente põe cinta. Os homens não põem, né, mas a mulherada põe, né? Aquelas coisas, né? Você olha, magrinha, a hora que tira a cinta, né? Mas eles se esconderam. Diante do pecado, eles se esconderam. Por que eles se esconderam, pastor? Porque eles entraram em contradição consigo mesmo. Já não conseguiam olhar para si mesmos com aceitação. Já não se aceitavam mais. E daí se esconderam. Então, o pecado gerou essa contradição consigo mesmo. E depois o pecado gerou contradição entre eles. Pode perceber. Quando Deus perguntou, e aí, o que aconteceu? O que o Adão fez? Foi a mulher que você me deu. A culpa é da mulher. A mulher me deu, me enganou e eu comi. Quer dizer, mas não era a bênção? Não era a carne da minha carne? Não era... Não, agora não é mais. Agora é essa mulher que você me deu para me atrapalhar. Entrou em contradição entre eles ali. E depois entrou em contradição com tudo. Olha, foi a serpente. Ou seja, essa contradição do pecado faz com que eu não consiga me entender, viver, me amar. E tampouco olho para Deus e vejo esse amor. Não consigo perceber um Deus amoroso. Então, logo não consigo amar o próximo também. Então, o desafio que eu proponho para você não é que você saia daqui amando todo mundo. Sabe, aquela coisa de, não, eu preciso amar, amanhã eu tenho que amar todo mundo. Daí você pensa na pessoa mais chata que você conhece. Todo mundo tem um chato, né? Deus sempre coloca alguém chato perto da gente. Espero que o seu chato não seja eu. Né? Pense em alguém chato. Um monte de gente pensou em mim, né? Espero que não, mas pense em alguém chato. Todo mundo tem um vizinho, um colega de trabalho, né? Sempre tem um chato. Não que ele seja chato para todo mundo, porque tem alguém que acha ele legal. Sempre tem alguém. A minha avó mesmo sempre falou que as minhas piadas eram engraçadas, né? Depois que ela morreu, nunca mais disseram isso. Mas sempre tem alguém que acha a gente legal e acha a gente chato. Então, não é que você vai ser obrigado a partir de amanhã. Ai, que delícia estar com você aqui, meu querido. Não é isso. Não é essa falsidade. Sabe? Não é essa... Eu não estou propondo isso. Eu estou propondo que a gente consiga olhar para um Deus que nos ama, nos aceita, nos recebe e nos chama para viver o amor. Para viver esse amor que excede todo entendimento. Somos amados para nos amar e para amar o próximo. É uma sequência. Sem essa sequência, não existe condições da gente viver essa experiência da regra de ouro. E essa verdade aí muda qualquer realidade. Lembra que eu falei, não adianta a gente chegar e falar todo, né? É que nem quando a visita chega em casa, né? Chega a visita e o tempo vai passando. De repente, estou indo embora já então. O que todo mundo disse? É cedo ainda. Não vê a hora de ir embora, né? O sujeito não serve nem um cafezinho, né? É cedo ainda. Não, estou indo já. Fique mais um pouco. Não é isso. A questão não é a falsidade. A questão é o exemplo, né? É um exemplo. É da gente pegar e fazer pelo próximo. Não adianta a gente falar. Aliás, amados, ninguém aguenta mais isso, né? Ninguém aguenta mais esse monte de discurso. A igreja mesmo, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela vive em descrédito por conta disso. Porque é muita gente falando em nome de Jesus. É muita gente falando Jesus te ama.
É muita gente falando, olha, Deus é amor. Mas do mesmo jeito que fala que Deus é amor, destrói a vida dos outros com ódio. Então a gente não pode fazer mais isso, ter esse discurso tão frívolo. Na verdade, que o nosso foco de ação tem que ser o exemplo. Eu fazer pelas pessoas. Eu realmente demonstrar o meu amor pelos outros, não com aquilo que eu digo, mas com aquilo que eu faço por eles, com o sacrifício que eu faço por eles, com a entrega que eu faço por eles, né? Com a capacidade de me doar por conta do outro. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que as pessoas do nosso trabalho, com que os nossos familiares, com que as pessoas que estão perto da gente parem e pensem: puxa, que legal. Aquela pessoa ali, eu não sei, mas ela fez algo por mim que foi fantástico. E se tiver duas pessoas, uma que fala muito que ama e o outro que faz muito, com certeza, aquela que faz muito por amor é a que vai ser lembrada. E aquela que fala muito, com certeza vai ser tida como uma incoerente, uma indiferente, alguém que não deve ser levado em conta. Então, a primeira coisa que eu deixo é o amor de Deus por nós. A segunda é a questão que nós somos chamados para nos amar, porque Ele nos ama. E a terceira, eu não quero que você seja alguém que saia por aí fazendo discurso sobre amor, mas eu quero que a gente faça por amor. Pode ser uma pequena coisa, um pequeno gesto. Com certeza isso vai reverberar e vai fazer grandes transformações. A gente tem que começar fazendo. E se você de repente se sente, sabe, meio desamparado, eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas do seu lado. Aliás, aqui a igreja é um lugar excelente para isso. Se existe um lugar onde as pessoas podem experimentar de forma muito especial a verdade do amor, é a comunhão cristã. Pessoas diferentes, com ideias diferentes, com visões de mundo diferenciadas, mas que muitas vezes fazem por amor. Se entregam por amor. Se doam por amor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa regra de ouro, fazendo pelos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim, seja instrumentalizado, Pai, em nosso coração, pela ação do Teu Espírito Santo. Que assim, Pai, possamos ser agentes de transformação em nossas famílias, em nossos locais de trabalho, faculdades, escolas, aqui na igreja. Que essa, Pai, que essa capacidade, Senhor, que esse dom precioso do amor, de amar o próximo como a nós mesmos, de olhar como o Senhor olhou com essa mesma compaixão, Pai, seja algo tão pujante em nosso coração, a ponto de conseguirmos, ó Pai, através do exemplo, através do serviço, através do sacrifício, através da entrega, através desse testemunho, Pai, que muitas vezes vale mais do que 1000 palavras, que isso flua em nós e através de nós, Paizinho. O Senhor sabe, sozinho nós não conseguimos. Somos falíveis, limitados, mas nós nos entregamos a Ti essa noite. Mais uma vez, nos entregamos a Ti, para que através da ação do Teu Espírito, o Senhor faça em nós e através de nós. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, amém.